enquanto o Cláudio estava reconectando aí a ligação e a Lana estava subindo aqui, eu dizia para os nossos ouvintes da situação preocupante, alarmante que acontece no Rio de Janeiro, que é a ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19, que atinge 94% na rede do SUS e mais de 90% nos hospitais privados. Uma situação preocupante mesmo que acontece no Rio de Janeiro. E falar também, aproveitar e falar de Curitiba, né, Cláudio e Lana, porque Curitiba voltou para a fase laranja, para a bandeira laranja, fechando assim bares, casas noturnas e alterou também o horário aí do comércio, de shoppings e restaurantes, né? Não sabemos se essa é uma decisão estratégica visando aí as compras de fim de ano, o Natal já no próximo mês, para o fechamento agora e talvez a liberação aí dentro de uma semana, 2 semanas e ainda tendo a possibilidade de uma abertura ou uma abertura parcial próximo do Natal. Mas você vê já capitais importantes mudando aí as medidas de flexibilização da quarentena, né, Cláudio? Exatamente. Você vê que o mais dramático de tudo é que fechadas as urnas e proclamado o resultado, já na segunda-feira, por exemplo, o prefeito Bruno Covas terá que tomar medidas com relação a isso, né, em razão do crescimento do número de casos de Covid em São Paulo. E como São Paulo, isso vai acontecer na maioria dos estados brasileiros, né? A gente já está vendo que em alguns locais, como por exemplo o Paraná, isso já foi retomado. O Porto Alegre já anuncia também o recrudescimento da proibição, né, de proibições de funcionamento de algumas atividades. Dos lugares mais onde isso ocorre, o pique ou repique de Covid-19 acontece de maneira mais amena, é no Distrito Federal, porque aqui não teve eleição, não teve campanha eleitoral, não teve aglomeração. Lana, você tem alguns números aí do coronavírus ou novidades aí com relação às vacinas, né? Porque a gente tem duas aí, a de Oxford e a Sputnik V, né? Que é a vacina russa, que eles já começaram a testar em militares, né? Uhum. A Sputnik V já começou a ser testada em militares e a vacina de Oxford, o Reino Unido pediu, né, Lana, a aprovação para essa vacina e disse que não há motivos para preocupação, né? Tinha ali uma divergência com relação... Militares russos, né? Sim, exatamente, Pô, eu aqui com 2 braços dando soco, os caras... Puxa vida. E o povo lá da Rússia tomando a Sputnik. Não Já tem um tempo que eles estão vacinando a população na Rússia com a Sputnik. Eles têm mais de uma vacina, inclusive, já em circulação. E ali é um movimento diferente do que os outros pesquisadores têm feito. Eles fazem um meio teste a céu aberto ali, né? O que acontece com a vacina de Oxford é que eles aplicaram em uma dos grupos de teste uma dosagem menor por um erro. E aí a eficiência foi a maior. De maneira geral, a eficácia da vacina foi medida em 70%, mas nesse grupo que recebeu a dose errada, aumentou para 90% a eficácia. Só que, como não era um resultado que estava planejado, eles pediram uma reavaliação dos dados até agora apresentados. E isso está sendo feito. Pode ser que haja algum tipo de atraso, apesar de eles dizerem que a universidade não tem nenhuma estimativa de atraso na apresentação dos dados. Burocraticamente falando, a Pfizer é a que está mais adiantada no Brasil. Ela já apresentou os resultados pedindo o registro para a Anvisa, resultados de fase 1 e fase 2 completos, e agora falta a fase 3 e os documentos já estão sendo analisados. Desde quando a Anvisa autorizou o fatiamento dessa apresentação de documentos para acelerar o processo, a Pfizer foi a que mais apresentou papelada lá. E isso pode sair o quanto antes, eficácia comprovada, está indo tudo bem, não é das doses mais baratas, mas parece que essa deve ser a primeira a ter registro no Brasil. Tem uma polêmica envolvendo essa história da vacina, que ontem teve briga de novo, eu não sei nem se a Mayra vai falar, porque ela é setorista de brigas entre o governador entre o governador Dória, e o presidente Jair Bolsonaro. Ontem o Dória deu uma entrevista dizendo que a Coronavac poderia ser utilizada no Brasil antes da aprovação da Anvisa, que há uma prerrogativa na Organização Mundial da Saúde, que em caso de emergência epidêmica, assim, seria possível aplicar a vacina sem autorização da Anvisa. E aí o presidente Jair Bolsonaro, na live de quinta-feira, tradicional live de quinta-feira, rebateu e foi, bom, enfim...
O que a gente sabe e tem noticiado diariamente é que qualquer coisa que vá ser distribuída no Brasil precisa da aprovação da Anvisa para garantir a sua segurança e eficácia. E a Coronavac está caminhando, mas ainda também não está na fase final, não apresentou, está indo, tá? Prometeu os resultados da eficácia para a semana que vem e a gente aguarda aí os próximos passos. Essa questão da vacina de Oxford com o laboratório suíço AstraZeneca suscitou interpretações diferentes. Eu mesmo, no primeiro momento, eu e a torcida do Corinthians, né, nós todos ficamos muito preocupados com o resultado indicando uma eficácia de 70%. E aí, 70%, mas não eram 95%, né? Eles não tinham divulgado uma eficácia muito maior. Como assim 70%? Para mim aquilo ali foi um downgrade ali, né? Foi uma má notícia, mas só que a notícia era excelente. E eu só entendi essa história depois que a gente entrevistou a doutora Margarete Dalcomo, da Fiocruz, né? Da Fundação Oswaldo Cruz, ela que é especialista e pesquisadora, ela explicando por que foi uma ótima notícia. A notícia positiva é que é o seguinte, esse 70% de eficácia da vacina de Oxford foi descoberta porque tem comitês que ficam fiscalizando, monitorando todo o processo, né, de vacinação dos voluntários, etc. Esses comitês acabaram descobrindo que um determinado número de voluntários só receberam uma dose, faltou a segunda dose. Foi um acidente, né? Faltou a segunda dose naquele grupo. O que é que eles fizeram? Transformaram isso numa pesquisa. Transformaram isso numa subpesquisa ou numa pesquisa paralela. E verificou-se que entre os pacientes que só tomaram uma dose da vacina, portanto, meia dose da vacina, né? Só uma aplicação da vacina, a eficácia é de 70%. Se esperava uma eficácia próxima dos 50%. E, no entanto, foi de 70%. Agora, na quarta-feira, o próprio laboratório e também a universidade eles próprios divulgaram, não foi ninguém que denunciou isso, nem coisa nenhuma, até porque não há o que denunciar, mas eles próprios afirmaram que houve um engano e que a eficácia não foi de 70% para meia dose, foi de 62%. Continua sendo uma ótima notícia, bem acima dos 50%, né? Mas foi isso que provocou esse ruído de comunicação. Mas quando a vacina de Oxford e da AstraZeneca é aplicada, as duas doses são aplicadas, aí sim a eficácia é plena, vai lá para os 90%, 95%. E você sabe, Cláudio, pelo menos a informação que a gente recebeu numa entrevista para o Jornal da Band, que a vacina da gripe, aquela que tem todo ano no Brasil, tem uma eficácia de 60%. 50%, 60%. Como ela vai sendo atualizada, e aí tudo bem, ela chegar ao mercado com uma eficácia um pouco mais baixa, não tem... protege da mesma forma, não é claro, 90% é muito mais segura. As pessoas podem circular com mais tranquilidade. Mas a gente tem vacinas que têm uma eficácia um pouco mais baixa e que garantem que a circulação da doença vai ser controlada, o que é importante para o nosso momento, né? Outra coisa, Lana, Danilo, que a doutora Margarete Dalcomo explicou, é que aquela imunidade de rebanho não é obtida espontaneamente, não é a contaminação de todo mundo que vai produzir a imunidade de rebanho. É a vacina que provoca a imunidade de rebanho. Ela fez essa explicação para dizer por que ela considerava 130 milhões de doses suficientes para imunizar o Brasil. Quer dizer, 130 milhões dá ali, uns 90 milhões a menos, né, de brasileiros, né? Nós somos 200 e tantos milhões. Mas ela explicando que quando se atinge 60% da população, um mínimo de 60% da população tomando a vacina, o restante fica naturalmente imunizado em razão dessa imunidade de rebanho provocada pela vacina, não é provocado pela infecção. E o Gonzalo Vecina já disse também para o Canal Livre, em 35% da população, que é o grupo mais frágil. Sabe, a gente está falando dos profissionais de saúde, 35% não, me perdoa, 35 milhões de pessoas, né? A gente tem 210 milhões, 35 milhões precisariam da vacina imediatamente para garantir que a exposição deles e o risco de morte, no caso de um agravamento da doença, fosse menor. E isso já daria um bom alívio até para a retomada das atividades econômicas, porque aí... É o grupo de risco, né? É o grupo de risco, né, Claudio Humberto? É o grupo de risco que tanto nos preocupa.